Olá, sejam bem-vindos ao Advise Play. Hoje eu estou com a Cíntia Érica. A Cíntia é coach de comunicação e carreira e hoje a gente vai trazer um pouquinho de uma questão que às vezes os advogados não se atentam da relevância que tem aí quando eles vão abrir a sua advocacia, vão trabalhar mesmo como autônomos, né? Que é a questão de liderança e também de feedback, né? É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, Cíntia? Sim, vamos falar um pouco sobre liderança, feedback. Na verdade, um tem a ver com o outro, né? Porque a gente precisa, para desenvolver bem a liderança, a gente precisa do retorno, precisa do feedback. Então, muito legal. A gente sabe que às vezes não é um pouco da perspectiva do advogado mesmo, se vê como um líder muitas vezes dentro de um escritório, porque não é o que ele almeja, né, como a carreira da vida dele, né? Mas muitas vezes quando ele vai abrir um escritório, vai ter que trabalhar com funcionários, secretárias, vai trabalhar com outros advogados ali, parceiros, e aí ele vai precisar realmente se portar como um líder desse novo empreendimento, né, que é a advocacia. Então, Cíntia, você que trabalha aí com a área de comunicação, né, esse é seu foco, né, como isso pode, como que a comunicação está ligada com a liderança? É importante a comunicação para a liderança? O que tem a ver isso? Sim, é fundamental, né, Pamela? A gente sabe que a liderança natural, se a gente for olhar o líder na natureza, é a pessoa que se destaca através da comunicação. Então é aquela pessoa que ela tem duas capacidades fundamentais. Uma que é a capacidade de se autogerenciar. O líder é uma pessoa que ele consegue bons resultados porque ele consegue ser bom líder dele mesmo. Então é a autocomunicação, é a persuasão que eu faço comigo mesmo. E também é uma pessoa que consegue muito bem engajar os outros. A gente tinha falado até de engajamento no outro. Então ele consegue muito bem engajar os outros. Ele consegue, com a sua comunicação, ele consegue fazer com que os outros entendam o que ele está propondo. Ele vende muito bem a ideia, ele é um vendedor de ideias e ele consegue fazer com que a equipe se mobilize para isso. Então, uma pessoa que não é líder nata, né, que é uma pessoa que já tem essa capacidade um pouco melhor de auto-persuasão, ela pode desenvolver isso? Pode desenvolver. É um processo de comunicação, pode ser desenvolvido também. Legal. E o que isso tem a ver com o feedback? A gente comentou que você falou que está relacionado. Sobre o feedback, é fundamental para todo líder, para ele exercer bem a liderança, ele aprender a dar feedback e a receber feedback. O líder, não é porque ele é líder que ele está numa posição muito confortável, que ele não vai receber feedback de ninguém, isso não existe. Então é fundamental ele ouvir bastante a equipe, ter esse retorno, né? O feedback, o próprio nome já diz, né? É o feed do verbo em inglês, que é alimentar, e o back, que é o retornar. Então é um retorno. Eu preciso ter esse retorno para saber se eu estou indo na direção certa ou não. Eu sempre faço até uma analogia, como se fosse um avião, por exemplo. O avião, ele precisa, para ele chegar de um ponto A até o ponto B, ele precisa o tempo todo de feedback para saber se ele está na direção certa e se ele tiver saído da rota, o que ele faz para voltar. E aí a gente já falou de dois pontos importantes, que é o feedback negativo, que a gente chama de construtivo ou corretivo. Evita essa palavra, até negativo. Isso, evita, porque o negativo, ninguém quer receber nada negativo. Vou querer um feedback negativo? Não. É um feedback que vai ajudar a construir uma melhoria. Ele a direcionar mesmo esse avião, por exemplo. Perfeito, perfeito. Ou ele é corretivo. E tem o feedback positivo. Então, assim, quando a gente fala do feedback construtivo ou corretivo e do feedback positivo, geralmente as pessoas, até nas empresas, né, o advogado, um profissional liberal, muitas vezes tem aí o seu próprio negócio e as pessoas acabam fazendo muito feedback construtivo, né? Que seria o negativo. É o negativo, esse é o negativo, que não está construindo muitas vezes, né? Muitas vezes é passado de uma forma errada, então nem constrói. Então vamos chamar ele de negativo para facilitar. As pessoas acabam passando o feedback negativo. E aí o que acontece? Elas não passam o feedback positivo. E se a gente for falar de uma relação, a relação ideal é que a cada feedback negativo eu passe em média 3 ou mais feedbacks positivos. Então olha a importância de você estar ali fazendo reforçando mesmo, para que o outro saiba que está indo na direção correta. E isso muitas vezes não é feito. E as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de realmente elogiar o trabalho do outro. O negócio não é que, às vezes não é nem que gosta, mas a gente tem uma cultura de olhar o defeito do que não está saindo. Vai no problema, né? Vai no problema. Eu tenho alguns clientes até de coaching que ele chega na empresa, a primeira coisa que ele olha, ele começa a olhar, ali tem um problema, ali tem outro. E a gente faz isso muitas vezes. E é um cuidado que tem que ter
para não... Esse comportamento, ele também ajuda, porque ele ajuda para que você veja o que não tá legal, para que você possa melhorar. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes você externa isso para a equipe de um jeito que a equipe só fica levando burdoada, só fica recebendo feedback corretivo, feedback corretivo, feedback corretivo. E cadê o que eu tô fazendo de bom? E tem ninguém enxerga, fica aquela sensação, não tá enxergando nada. E tem um ponto interessante também, que é ser um feedback específico. Aquele feedback que eu só falo assim, mas você está fazendo tudo errado. Tudo o quê? O que eu tenho feito errado? O que está acontecendo? Qual que é a proposta de melhoria? E a mesma coisa o feedback positivo. Mas você está fazendo tudo certo. Qual é o ponto que mais não construiu muito, né? Não constrói. Então, assim, quando eu vou passar um feedback positivo, fala o quê? Olha, especificamente o jeito que você lida com o outro é muito bacana, especificamente a tua postura é muito boa. Então, especifica, porque isso facilita para o outro, tanto no positivo quanto no negativo. Trazer o pontual mesmo, a situação que é boa ou ruim. Exato. Legal. E existe tipo um momento para o feedback? A gente precisa chamar numa salinha, conversar? Como que funciona isso? Precisa ser assim? Então não precisa. Na verdade, esse é o feedback mais famoso, que é o feedback formal. Nós chamamos de feedback formal e que muitas pessoas acham que o feedback é só isso. E não é. O feedback ele é um processo de comunicação. Como todo processo de comunicação, faz parte da nossa vida o tempo todo. Então, quando eu estou falando aqui com você, por exemplo, você está me dando um feedback. Porque você faz assim com a cabeça, isso é um feedback. Quando você conversa com o outro, o tempo todo ele te faz, ele te passa feedback. Às vezes, se você parar de conversar comigo e começar a mexer no celular, você está me dando um feedback de que talvez a conversa não seja tão agradável para você. Ou que tem alguma outra coisa que chama mais atenção do que a minha conversa. Isso acontece, É um feedback. É um feedback. Se começar a baixar os olhos... Então, assim, o feedback são várias formas que você tem de passar retorno para o outro. Existe o feedback formal. E aí tem até aquela regra que a gente sempre fala, quando for fazer um feedback corretivo, né, que seria aí o negativo, tomar o cuidado para não fazer ele na frente de outras pessoas, procurar chamar a pessoa em particular. Fazer feedback, o elogiar, posso fazer na frente dos outros, mas fazer o corretivo é bom que seja em particular. Que seja mais esse formal, num momento reservado. Isso. Legal. Isso. E aí algumas pessoas até perguntam, por exemplo, é mais difícil receber feedback, dar o feedback, como que funciona? Porque tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ouvir aquela crítica, outras pessoas, na hora, é um líder e aí não consegue realmente ter esse jogo de cintura para fazer um feedback que seja construtivo, por exemplo. Então, o que é mais difícil? Fica a dúvida. Sim. Na verdade, vai depender do perfil da pessoa. Se nós pensarmos em assertividade, hoje se fala muito de comunicação assertiva. Então, a assertividade é o equilíbrio. Se a gente for pensar no perfil da pessoa, existem pessoas que são mais agressivas, que é uma ponta, e existem pessoas que são mais passivas. São as duas pontas. O ideal é que você consiga trafegar bem entre esses dois. Entre ser um pouco mais agressivo na comunicação e ser um pouco mais passivo. O ideal é o equilíbrio. A questão é que mesmo buscando equilíbrio, cada um de nós tem um perfil mais aflorado. Se você é mais agressivo, é mais difícil ouvir feedback. Porque você gosta de falar, você gosta de direcionar, você não gosta tanto de ouvir, de ser direcionado. Tem uma impaciência até. Tem uma impaciência maior com isso. Se você tem um perfil mais passivo, aí é o contrário. Você vai ter mais dificuldade de falar, porque você está acostumado a ouvir. Você se sente à vontade ouvindo. Você não se sente tão à vontade quando você tem que ir a falar, quando você tem que direcionar, apontar alguma coisa que tem que ser melhorada. Então, para cada perfil, é um desafio diferente. Essa pessoa um pouco mais passiva até teria um pouco mais de dificuldade na liderança, por exemplo. Ou não? Geralmente, a passividade, eu sempre falo assim, não é um empecilho, de forma nenhuma. Não é algo que vai te... eu sou mais passivo, então eu não sirvo para ser vendedor, eu não sirvo para ser líder. Isso é uma mentira. Isso é um paradigma até que tem que ser quebrado. Porém, geralmente, vendedores, por exemplo, e líderes, geralmente têm uma postura um pouco mais agressiva, sim. O que não quer dizer que o passivo não consiga ser um ótimo líder. Aí ele tem até que entender, até uma coisa interessante pra gente falar, o passivo ele não tem que ser igual ao agressivo. Ele tem que pegar o que ele tem de capacidade e ressaltar aquilo para fazer uma liderança do jeito dele, não sendo como o outro. Então, por exemplo, o passivo, ele vai possivelmente falar mais baixo do que o agressivo. É natural do perfil dele. Ele precisa falar alto para ser líder? Não.
mas ele vai pegar o senso de observação que ele tem, ele vai mais no detalhe, ele possivelmente é mais observador do que o agressivo. Ele vai pegar esse aspecto e utilizar na liderança como um trunfo. Cada um tem a sua potencialidade, não tem melhor ou pior, desde que saiba usar. Então a liderança cabe para todas as pessoas. Cabe para todas as pessoas. Tem que desenvolver isso, a comunicação. É entender, sempre se voltar para você e entender o que você pode fazer naquela equipe, enfim, na sua empresa, o que você tem de potencialidade, por isso tudo começa com autoconhecimento, o que você tem de potencialidade para poder fazer com que essa equipe vá além do que ela já traz, né? Porque o líder é uma pessoa que inspira, a inspiração também é comunicação. Então ele está inspirando. Como que ele vai inspirar? E ele tem que ser verdadeiro. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Hoje a gente fica por aqui com o tema de feedback, de liderança. A gente volta com a Cíntia em outros momentos. Ela vai estar aqui bastante com a gente no Advise Play. Conto com vocês. Até logo.